Bom dia, manhã de domingo, e o Viva Mais abre o mês com muitas novidades e saúde para você e toda a sua família. Vamos às manchetes da semana. Serviço de tomografia da Unimed Sergipe é inaugurado. Anemia é o tema da entrevista da semana. No Tenha em Casa, os benefícios do morango. No Beba Saúde, a receita de um suco diurético. Veja também até quando é preciso esterilizar as mamadeiras dos bebês. E ainda, o Coma Bem de hoje é uma deliciosa banana real de forno. O Viva Mais está só começando. Foi inaugurado no fim de setembro o serviço de tomografia da Unimed Sergipe na unidade diagnóstico. Confira agora um pouquinho dessa inauguração. O tomógrafo é um equipamento super moderno que veio para revolucionar a precisão de diagnósticos médicos. A tomografia computadorizada é um exame que produz imagens com grande clareza de qualquer parte do interior do corpo humano. E a Unimed Sergipe passa a disponibilizar essa tecnologia aos seus usuários e à sociedade em geral. Hoje é um dia importante que nós estamos ampliando o nosso centro diagnóstico com a incorporação não só do tomógrafo de última geração, mas estamos também implantando o serviço de endoscopia, tanto endoscopia alta como endoscopia baixa, e ampliando o nosso serviço de ultrassonografia. A inauguração oficial do serviço foi realizada no dia 25 de setembro, mas o aparelho já estava atendendo aos pacientes do Hospital Unimed e desde o dia 14 de setembro está disponível para a realização de exames complexos de imagem eletivos. Para os médicos cooperados, uma conquista a ser comemorada. O que é o tripé básico? É a ciência, a humanização e a tecnologia. E nós já chegamos no terceiro, que é tecnologia. Só quem ganha com isso são os cooperados, as vidas e aqueles todos que compõem a Unimed. Porque mais dá um plus para a gente e nós todos ficamos felizes porque vai ter melhor diagnóstico, melhor tratamento. E quem vai ganhar com tudo isso? São os nossos segurados. É uma grande alegria para nós, uma satisfação enorme colocar em funcionamento a nossa tomografia, um serviço próprio que vem engrandecer cada vez mais os diagnósticos para os cooperados em geral que trabalham diuturnamente para o bem da comunidade de Aracaju e do estado de Sergipe, principalmente. O evento contou com a presença de cooperados, colaboradores e clientes que aproveitaram a oportunidade para conhecer as vantagens do novo serviço na unidade diagnóstico. O serviço inclui recepção própria, acompanhamento de equipe especializada e salas de preparo e recuperação para exames com sedação e abrange todas as especialidades. É preciso que o seu usuário, que o médico cooperado, venha conhecer o serviço e perceber a qualidade e todo o cuidado que foi tomado e que os pacientes terão aqui o maior conforto e segurança nos seus exames. Através de uma ampla estrutura, o serviço de tomografia chega para completar a gama de atendimentos realizados no hospital, que já conta com suporte de laboratório 24 horas e ultrassonografia, além da urgência, também 24 horas, nas especialidades de clínicas médica e cirúrgica, ortopedia e pediatria. O hospital oferece ainda leitos de UTI e centro cirúrgico. Para utilizar o novo serviço de tomografia da Unimed Sergipe é simples. Os exames ambulatoriais devem ser agendados através dos telefones 2107-8751 ou 2107-8731. É difícil encontrar alguém que resista ao aroma e ao sabor do morango. A fruta, que há algumas décadas quase não existia em nosso país, já pode ser comprada facilmente nas feiras e nos supermercados. Além de saborosa, traz diversos benefícios para a saúde e se apresenta como um excelente ingrediente para compor pratos de dietas.
Isso porque possui pectina e fibras solúveis, que ao serem consumidas regularmente, auxiliam na redução do colesterol e evitam a prisão de ventre. E mais, a fruta tem poucas calorias, quebrando, portanto, aquele velho pensamento de que só entram receitas sem graça em cardápios de emagrecimento. O alimento também contém potássio, componente que equilibra a quantidade de sódio no organismo, evitando a retenção de líquidos. Por ter coloração vermelha, o morango entra no grupo de alimentos funcionais que contém antocianina, substância antioxidante que auxilia na prevenção de doenças relacionadas à baixa imunidade, como o câncer e ainda alguns tipos de problemas cardíacos. Outro benefício da fruta é contribuir para a multiplicação de células, devido ao ácido fólico, nutriente indispensável na gestação por evitar malformações no feto. O morango é rico em vitamina C e por isso o consumo evita a fragilidade dos ossos e a má formação dos dentes. Além disso, possui em menor quantidade vitamina B5, conhecida como niacina. Ela tem a função de evitar problemas de pele, do aparelho digestivo e do sistema nervoso. Vale muito a pena ter morangos em casa. Pão dormido é mais saudável? Não existe isso. Todos os pães, independente das condições que ele esteja, ele vai ser igual. Então, o pão dormido quanto o pão fresco, ele tem a mesma composição nutricional. Se abusar, vai engordar. Por isso, não abuse nem dele dormido, nem dele fresco. No próximo bloco, a receita de um suco diurético. E mais, a entrevista sobre anemia é daqui a pouquinho, logo depois dos comerciais. No Beba Saúde de hoje, você vai aprender a receita de um suco que ajuda a combater a retenção de líquidos e o inchaço. Acompanhe agora como preparar o suco diurético. Papel e caneta em mãos para anotar os ingredientes deste suco que promete ajudar a combater a retenção líquida e o inchaço. Suco de uma lima da Pérsia inteira. Uma xícara de chá de melão orange picado, uma xícara de chá de carqueja e uma colher de chá de mel. O melão funciona como excelente diurético, além de ser boa fonte de vitaminas A, C e do complexo B e de minerais como ferro, cálcio e fósforo. Já a carqueja melhora a circulação sanguínea e a digestão, desintoxica o fígado, além de facilitar a perda de peso e o controle do diabetes por atuar na quebra de gordura e na regulação dos níveis de açúcar no sangue. Também combate inflamações, auxilia no tratamento de doenças digestivas, tem efeito laxativo e é um vermífugo natural. Especialistas recomendam o consumo de 250 ml do suco 3 vezes por semana. A sugestão é da nutricionista Candice Matos. A entrevista de hoje é sobre anemia. E para falar sobre o assunto, eu converso com o pediatra Ricardo Gurgel. Seja bem-vindo ao Viva Mais, doutor Ricardo. Bom dia. Para a gente começar, o que é a anemia? Então, diz que a anemia é quando, no fim das contas, de alguma forma, houve uma diminuição da produção ou da quantidade de hemoglobina, que a maior parte das vezes é ligada ao estoque de ferro. Então, temos anemia quando temos baixa hemoglobina e, portanto, menos ferro. Agora, eu ouvi dizer também que existe um outro tipo de anemia que é causada não pela deficiência de ferro, mas pela deficiência de vitamina B12. Como é que é isso? Esse é um dos tipos de anemia, tem vários, né? E a deficiência da vitamina B12 impede o aproveitamento do ferro e a composição da hemoglobina, fazendo com que elas fiquem muito grandes e diminui a sua eficiência. É chamada anemia megaloblástica. Então, não é o ferro que está faltando, é a vitamina B12 que entra como cofator na produção da hemoglobina, dando a anemia megaloblástica. Agora, quando a pessoa tem anemia, quais são os sintomas mais frequentes?
Então, existe uma variedade grande que depende também da quantidade do déficit da hemoglobina, né? E, portanto, da intensidade da anemia. Né? Então, ela pode ser muito sutil, do tipo pequenos esquecimentos, pequenas dificuldades de fazer aquelas atividades que a pessoa tem, disposição. Então, tudo isso pode estar relacionado com anemia. Os casos mais graves, que causam uma baixa da oxigenação, podem levar a deficiências celulares a ponto de a pessoa ficar muito comprometida na sua atividade diária. Então, desde pequenas dificuldades, indisposições, até grandes limitações a anemia pode causar. Agora me diga uma coisa, por que as pessoas associam tanto a anemia com a leucemia? Até que ponto isso procede? Tem relação? Como é que é? A anemia, muitas vezes, é uma das primeiras manifestações da leucemia. Geralmente é a primeira, porque, de alguma maneira, como existe um comprometimento da medula óssea, o local onde a produção das células do sangue é feita, né? Então ocorre anemia. Mas, felizmente, ela não é a mais frequente das causas de anemia. As deficiências nutricionais são muito mais frequentes. No nosso meio, até mesmo doenças que são hereditárias, como a anemia falciforme, é até mais frequente do que a leucemia. Agora, sim, o que a gente pode fazer para evitar? Se é que se pode evitar de alguma forma que aconteça, a anemia? Então, a anemia ferropriva é fundamentalmente dependente da alimentação. Então, a alimentação rica em ferro, então, o leite materno, nos primeiros 6 meses. Depois do 6º mês, uma alimentação que tenha as carnes vermelhas, que tenha as leguminosas, feijão, as verduras folhosas. Rico nisso, a criança come o suficiente para se manter. Em algumas situações você precisa suplementar, principalmente, por exemplo, crianças que nascem com baixo peso, tudo isso, às vezes precisa tomar um suplemento justamente nessa fase, para garantir que a produção da hemoglobina seja adequada. E quando ela já está instalada, qual é o tratamento? O tratamento, geralmente, se é anemia ferropriva, é a suplementação adicional de ferro, que tem que ser feita por um período prolongado, porque a absorção do ferro é sempre limitada, mas durante um bom tempo o ferro sendo reposto, aquilo ali a pessoa consegue produzir e recompor o seu estoque. Em algumas situações limites, por exemplo, quando tem sangramentos importantes, precisa transfundir, mas isso é exceção. Fundamentalmente, a anemia ferropriva se trata com suplementação de ferro. Certo. Para a gente encerrar a entrevista, por que ela acontece? Existe algum tipo de... a pessoa está com deficiência em tal coisa, é por isso que deu anemia. Ela não está absorvendo corretamente algum tipo de nutriente. Por que isso acontece? Isso tem que ser investigado. Quer dizer, a primeira coisa, a grande maioria dos casos, são por falta de ingesta. Deficiência de ingesta, de comer. Se isso, e com os exames que a gente faz, em geral, você consegue dizer que foi isso. Os estoques de ferro no sangue estão baixos, essas coisas. Se isso não é a causa, você vai aí sim buscar qual foi a outra causa que está levando a isso. Então, a deficiência da vitamina B12, você tem como dosar os níveis de vitamina B12, e aí você, às vezes, precisa suplementar folato, essas coisas, para poder garantir que a produção e a quantidade da vitamina B12 seja suficiente para a produção do ferro. Por aí vai, tem outras várias. As anemias hemolíticas, por exemplo, a anemia falciforme, a pessoa nasce com esse defeito genético, que é hereditário. Isso vai ter que acompanhar durante toda a vida, às vezes faz transfusão, às vezes suplementa algumas coisas e levando para poder ter a melhor vida possível. Então, se a criança está apática, sem disposição, molinha, como a gente fala, então procure logo um pediatra. Não, procura a gente vai, tem que fazer uma avaliação global, e a anemia é uma das coisas que é sempre considerada.
Ok, muito obrigada pelas informações e pela sua participação aqui no programa. Obrigado. É verdade que chocolate amargo é menos calórico? Sim, o chocolate amargo ele é menos calórico do que o chocolate comum, porque o amargo ele tem maior teor de cacau e menor açúcar. Por isso que a gente tem chocolates meio amargos de diferentes teores de cacau, 70%, 80%. Quanto maior o valor de cacau, menos açúcar ele vai ter e mais cacau vai ter. Então, maior teor de antioxidante, mais saudável vai ser. A seguir, até quando esterilizar as mamadeiras dos bebês? E ainda, a receita da semana é banana real de forno. Não saia daí, o Viva Mais volta já já. Você sabe até quando deve esterilizar as mamadeiras dos bebês? Veja agora no Viva Maternidade. Muitos especialistas condenam o uso de mamadeiras e chupetas. Isso porque pode prejudicar o processo da fala e a arcária dentária da criança. Mesmo assim, aqui no Brasil, o uso desses objetos é muito comum. A higienização correta de mamadeiras e chupetas é fundamental para evitar doenças e infecções. Esterilizar a mamadeira, por exemplo, é essencial. Mas até quando eu devo fazer isso? O Viva Maternidade de hoje responde. Primeiro, precisamos entender que limpeza e esterilização são dois procedimentos diferentes. A limpeza tem o objetivo de tirar os resíduos e para isso é preciso água corrente, sabão neutro, uma bucha e uma escovinha. A esterilização, por sua vez, elimina as bactérias e os germes. Pode ser feita no fogão, no micro-ondas ou em aparelhos específicos. Se você optar pelo fogão, ferva a água por 5 minutos, mergulhe a mamadeira e deixe ferver por mais 5 minutos. Depois, com a ajuda de uma pinça adequada, retire as mamadeiras e deixe-as secando naturalmente, até que elas fiquem bem secas. Depois é só guardar em um recipiente bem fechado. No micro-ondas ou nos aparelhos de esterilização, siga as orientações do fabricante. E se a mamadeira for de vidro? Coloque uma fralda bem limpa no fundo da panela, disponha a mamadeira e preencha com bastante água. Deixe ferver por 10 minutos. Depois desligue e, com a ajuda de uma pinça adequada, retire a mamadeira e deixe ela escorrendo até secar por completo. E aí sim você guarda no recipiente bem fechado. O pano que a gente colocou no fundo da panela serve para proteger a mamadeira. Assim, quando a água começar a borbulhar, a mamadeira não vai entrar em contato direto com o fundo da panela. Isso torna mais difícil quebrá-la. Vale lembrar que as mamadeiras de vidro, diferentemente das mamadeiras de plástico, elas não devem entrar em contato direto com a água quente. O choque térmico pode quebrar a mamadeira. E até quando eu devo esterilizar as mamadeiras? Alguns especialistas orientam que até os 6 meses de vida do bebê, a mamadeira deve ser esterilizada sempre depois de cada uso. Depois dos 6 meses, a criança já está com a sua imunidade mais fortalecida, mais resistente às doenças. Portanto, esterilizar a mamadeira uma vez por dia é o suficiente. Vale lembrar que sempre antes do primeiro uso, a mamadeira deve ser esterilizada. Tirou da embalagem, esterilizou e aí sim a criança pode usar com tranquilidade. Enquanto o seu filho utilizar a mamadeira, ela deve ser esterilizada. O bico da mamadeira também merece uma atenção especial. Observe, quando ele começar a ficar amarelado e com sinais de gastos, está na hora de trocar. Qualquer dúvida, converse sempre com o pediatra. E não esqueça de ler os rótulos das embalagens das mamadeiras. Isso também é muito importante. Espero que tenha gostado das dicas de hoje. Uma ótima semana para você e até a próxima! O Coma Bem de hoje traz uma receita muito gostosa, facílima de fazer e com ingredientes que a gente sempre tem em casa. Nós vamos preparar a banana real de forno. Então, vamos anotar os ingredientes. 1 xícara de chá
de farinha de trigo integral. Uma xícara de chá de farinha de trigo comum. 3/4 de xícara de açúcar demerara. Meia xícara de chá de amido de milho. 100 gramas de manteiga. 2 gemas separadas. 1 colher de chá de essência de baunilha. 1 colher de chá de canela em pó. 1 pitada de sal. Leite, o quanto baste. Bananas bem maduras, nanica ou prata. Primeiramente, nós vamos juntar as farinhas. Aqui nós temos 2 tipos de farinha. A farinha branca comum, sem fermento, viu, meus amores? E a farinha de trigo integral. Vamos colocar agora o amido de milho. Agora vamos misturar esses ingredientes, acrescentando também o açúcar demerara. Bom, vamos agregar agora a canela em pó, a pitadinha de sal. Vamos fazer uma pequena cavidade aqui no centro, né, dessas farinhas e vamos colocar os ingredientes líquidos, úmidos. Primeiramente vamos colocar a gema, apenas uma gema, porque a outra que nós mencionamos aqui na relação de ingredientes, ela vai ser usada posteriormente. Vamos colocar a essência de baunilha e agora a manteiga, aproximadamente 100 gramas. Vamos colocar um pouquinho de leite, o leite a gente vai agregando aos poucos. E agora eu vou realmente, literalmente, colocar a mão na massa, porque não adianta. Isso aqui, se a gente não fizer assim, não vai funcionar. É como massa de pão, a gente tem que meter a mão. Olha que massa facinha. Facinho, facinha de fazer. Olha, olha, gente, que beleza. Bom, agora nós vamos envolver as nossas bananas. Vocês podem usar banana nanica ou banana prata, certo? Olha a massinha. Eu gosto de fazer assim. Eu acho muito mais fácil. Quem quiser faz a mais grossinho, quem quiser fazer a massa ficar um pouquinho mais fininha. Mas se quiser abrir a massa com esse rolo de macarrão, né? Pode também, entendeu? Eu evito, acho mais fácil envolver a massa assim. Olha aqui, olha, perfeita. Aí a gente vai colocar aqui na assadeira. Eu forrei a assadeira com papel manteiga. Agora vamos para o detalhe final da nossa receita, correto? O que é que nós temos aqui? Aquela gema que ficou por último, com um pouquinho, uma colherinha de chá de óleo, uma colherinha de chá de açúcar demerara e uma colherinha de café daquela essência de baunilha, ok? Nós vamos misturar esses ingredientes, vamos fazer aqui um creminho e vamos pincelar as nossas bananas, porque ao assarem elas vão ficar douradinhas. Agora vamos ao forno. Eu já deixei o forno pré-aquecendo, viu? Quando eu comecei a preparar essa receita, eu já liguei o forno em fogo alto para ficar bem quente. Agora eu vou abaixar a temperatura, vou reduzir a temperatura baixa, ok? E vamos deixar assando. Com 15 minutinhos você já dá bem uma olhadinha para ela, viu? Se tiver douradinha, sequinha, você fala, poxa, tá no ponto. Aí você retira do forno. Eis a nossa receita banana real de forno prontinha. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa prática, nutritiva e deliciosa receita do dia. Até a próxima, meus queridos. Muito obrigada.
Para conferir esta e outras receitas, é só acessar o nosso portal. Se você tem uma receita saudável e quer participar do programa, envie a sugestão para o nosso e-mail. O próximo Coma Bem pode ser aí na sua casa. E o Viva Mais de hoje fica por aqui. Para saber mais sobre o programa, acesse o nosso portal www.unimedsE.com.br/vivamais ou ainda facebook.com/UnimedSE. Para participar, sugerindo pautas, ideias, tirando dúvidas, o e-mail é vivamais@unimedsE.com.br. Você também pode assistir ao programa ao vivo pela internet. É só acessar a8se.com. Mas se você não tem acesso à internet, pode ligar para o 2107-8754. Obrigada pela atenção, uma ótima semana e até o próximo domingo às 8 horas da manhã, aqui na sua TV Atalaia.